Pessoal, espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam se cuidando, né? Em mais um dia aí da nossa quarentena. Espero que vocês possam estar aí aproveitando esse período em casa para estudar, já que a proposta do Enem permanece mantida, né? Apesar da pandemia, mas vai ter sim o Enem no final do ano, né? Espero que vocês estejam focados aí, né? Saibam que isso é só um processo passageiro. Já já a gente vai estar de volta, já já estaremos nas nossas aulas presenciais, tá bom? Então vamos lá, galera, a aula de hoje é justamente sobre a história de Alagoas, né? O processo histórico alagoano conhecido como a redemocratização do estado de Alagoas, tá bom? E vamos falar justamente de alguns governadores que contribuíram para que esse processo de redemocratização viesse a acontecer, né? Como Arnon de Melo, Silvestre Péricles, Sebastião Marinho Falcão, né, Arnon de Melo e assim entre muitos outros, tá bom? Mas iremos justamente iniciar nossa aula de hoje falando de dois, primeiro, né, do Silvestre Péricles e depois do Arnon de Melo, tá bom? Então vamos lá, galera, para entender o contexto que Alagoas vivia nesse período, é necessário também entender o contexto nacional, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Galera, o Getúlio Vargas estava justamente saindo do poder nesse momento. Quando a gente chama um processo de redemocratização, é justamente porque chega ao fim aqui no Brasil o que a gente chama da ditadura varguista, ou o Estado Novo, né? Ou o governo varguista, onde o Vargas se manteve no poder durante 15 anos. Só que em 1945 ele sai do poder e começa no Brasil um período dos presidentes populistas. E essa linha do Brasil vai justamente acompanhar os seus estados, e Alagoas não é diferente, Alagoas se encaixa também nesse contexto. Então vamos lá. Primeiro, professor, mas quem é o primeiro presidente do Brasil aí nessa ideia do populismo? Né? É justamente o general Dutra, né? Ou o general Gaspar Dutra, né? Então, como ele era conhecido. E ele vai ser o presidente do Brasil. Imediatamente, galera, o nosso governo também vai mudar. Né? Passa a ser governador do Brasil agora um carinha chamado Silvestre Péricles, né? Aí a pergunta vem, quem era Silvestre Péricles, né? Como era a pessoa em si do Silvestre Péricles? Silvestre Péricles, galera, era justamente um político linha dura, né? Era um cara de palavra, não levava desaforo para casa, né? Ficou conhecido também por ser um cara muito honesto à frente do governo do estado de Alagoas. Né, tem todo um contexto histórico girando contra ele. As suas ações, de fato, eram as ações opressivas e violentas. Né? Ele não aceitava que ninguém falasse justamente mal do governo. Ele chega a ser comparado em alguns momentos com outro governador que existiu aqui em Alagoas, né, que foi no período da década de 20, né, com o pilarense Costa Rego, né, que também era um governador de punho forte. E o Silvestre Péricles, ele mantinha essa linha, né? A sua família toda era família militar, né? E aí seguia essa ótica, essa linha da linha dura no governo, só que ele não é representado apenas por manter essa linha dura aqui no governo, não, né? Ele contribuiu diretamente para que Alagoas também desse um passo, né, ao avanço do processo do Brasil, né? O Brasil de 45 já era um Brasil tentando começar o processo industrial, desenvolvimento, essa coisa toda. Então, o Silvestre, ele vai encaixar também Alagoas nesse cenário, né? E aí vai algumas medidas do Silvestre para vocês. A primeira dela é o Silvestre o responsável por inaugurar a primeira radiodifusora aqui de Alagoas, né? Por incrível que pareça, bem pertinho da gente aqui, né, na Redondeza, fica ali no bairro do Vergel, né, ali perto da Praça Padre Cícero, né, a primeira radiodifusora, a primeira rádio do estado de Alagoas. Ele também foi responsável por colocar a canalização na cidade de Maceió, né, na capital alagoana. Foi ele que canalizou a água em Maceió. E o seu outro trunfo foi justamente a criação do Tribunal de Contas, né, do Corpo de Bombeiro e da Guarda Civil, que hoje a gente tem como Guarda Municipal. Então o Silvestre, ele realizou justamente esses pontos centrais como governador do estado de Alagoas, né? Sem contar que, não tem como não falar, né? O sucessor do Silvestre Péricles foi justamente o jornalista, né? O famoso jornalista na época,
Arnon de Melo. E Arnon de Melo e Silvestre Périx, galera, eles mantinham uma briga muito grande entre eles, né? Existem vários fatos inéditos entre eles que você fica pensando, mas como isso pode acontecer, né? E aí eles vão justamente para a disputa eleitoral de 1950, né? De um lado você tem o pacífico, o pacato e o letrado Arnon de Melo, né, que não se alterava em nenhum momento, e do outro lado você tem a explosão, né, e o domínio do militar Silvestre Périx, né, e aí eles vão lá para a disputa eleitoral de 1950, e aí quem leva melhor justamente é o jornalista Arnon de Melo, né, e dando fim ao governo do Arnon. Só que aí, galera, tem dois pontos para se tratar. Primeiro, os comícios entre eles, os debates, ferviam, né? Eles disputavam palavra por palavra até o ponto do Arnon, que era o cara pacato, perder a sua paciência, né? E outro ponto central e curioso é que no dia da posse do Arnon de Melo como governador do estado de Alagoas, né? O que foi que aconteceu? Enquanto o povo estava na rua comemorando a vitória do Arnon, né, e o Arnon desfilando por Alagoas, aí por Maceió, precisamente, de carro aberto, o Silvestre Périx, olha só que história curiosa, tá? Por incrível que pareça, ele pegou fezes, né, e ele melou a sala da posse todinha, né, no antigo Palácio dos Martírios, onde era o palácio que ficavam os governadores do estado de Alagoas. E aí ele melou toda, e o Arnon teve a sua posse justamente adiada por esse ato do Silvestre Périx, para vocês verem como era a disputa, né, acirrada entre eles, né? Outra coisa também se tratar, logo após Silvestre e Arnon deixarem o governo de Alagoas, eles viram senadores de Alagoas, né? E essa disputa, galera, não parou, ao ponto de um dia eles lá no Senado, o Arnon de Melo sacar a sua arma e dar um tiro em direção ao Silvestre, mas infelizmente ele não acertou o Silvestre, né? Ele acertou um senador que não tinha nada a ver com a história, que era o senador do Amapá, né? Que era o senador Cairala, né? E aí o Cairala, ele morre, né, em pleno Senado, para vocês verem que mesmo ele agora trabalhando junto, a disputa dos dois foi bem longe, né? Então, galera, o que acontece agora? Né? Aí a gente tem o processo eleitoral de 1950, o Arnon de Melo vence, né? E aí vai começar o que a gente chama do governo do Arnon de Melo. O Arnon de Melo, que era um jornalista bastante reconhecido, né? Veio do Rio de Janeiro para cá, era justamente casado com a dona Leda Collor, né? Filha do nosso ministro Lindolfo Collor, o responsável por oficializar e criador da CLT, né? E ele resolve vir para cá, justamente para Alagoas, né? Chega aqui em Alagoas, ganha logo essa disputa eleitoral e o seu governo vai ser marcado por grande dificuldade. Por quê, professor? Porque o Arnon de Melo, ele não apoiava, né, o governo do Gaspar Dutra, né, que estava lá controlando o Brasil nesse momento. Então ficava muito difícil dele conseguir trazer verbas para o estado de Alagoas. Mas o Arnon de Melo, galera, ele era inteligente, ele era astuto. E com a sua lábia, ele conseguiu atrair várias e várias verbas para o estado de Alagoas. É por isso que o governo do Arnon fica conhecido pelo período de grandes realizações aqui no estado de Alagoas. Como? A primeira delas foi justamente a criação da rodoviária, né, e o asfalto, né, ligando Maceió a Palmeira dos Índios. O outro segundo ponto foi a criação do maior complexo educacional de ensino médio aqui no Brasil, né, que começou por CAGB, depois passou a ser chamado de CEPA, né, o que a gente tem lá no Farol. Depois ele implantou, né, a primeira colônia agrícola do Nordeste, que ganhou o nome de Pindorama. Hoje é uma usina também, né, a usina Pindorama. Ele construiu, galera, o primeiro sistema de esgoto do estado de Alagoas, né? Ele deu continuidade justamente a essas obras, né, juntando o quê? O útil ao agradável. E aí ele foi o que ele fez. Ele fez o primeiro poste de energia, as primeiras ligações de energias também do estado de Alagoas. Ele criou a escola de enfermagem do estado de Alagoas, né? Trouxe para Alagoas a Cruz Vermelha,
né, ele deixou o governo de fato no braço do povo alagoano. Né? O povo alagoano amou o Arnon de Melo, sem contar que ele reorganizou, né, a Gazeta de Alagoas, né, que era o jornal que tinha aqui, né, e sem contar que ao mesmo tempo que ele reorganizou esse jornal, ele criou também a outra rádio, né, que foi a Rádio Gazeta FM. E aí ele sai, pessoal, no braço do povo, né, resolve não voltar para o Rio de Janeiro, e aí ele fica aqui no estado de Alagoas, tá bom? E ele vai ser justamente substituído, né? Por quem, professor? Ele vai ser substituído pelo Sebastião Marinho Muniz Falcão, que é o nosso próximo assunto, né, da próxima aula. Então, galera, estudem, né? Já já vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Vou passar uma lista de exercícios na próxima aula para a gente fechar esse assunto e culminar justamente com essa atividade. Galera, é importante que vocês assistam esse vídeo, tá bom? Tirem um tempinho, não deixem, não percam tempo nos estudos, tá bom? Aproveite esse momento, assista esses vídeos, né? São vídeos curtos, rápidos, que dá para vocês entenderem aí o conteúdo, tá bom? Então, galera, aquele abraço e daqui a pouco estamos de volta.